Olá, espero que todos estejam muito bem. Agora nós vamos dar início ao módulo que fala sobre controle de qualidade. Neste módulo, iremos aprender quais são os conceitos de qualidade, conceito de controle de qualidade e também iremos aprender as diversas ferramentas que são utilizadas no dia a dia dos processos produtivos de alimentos, para fazer com que, ao final do processo, os produtos sejam isentos de riscos aos consumidores, além de terem todos os aspectos relacionados à qualidade atingidos. Para começar, vamos entender qual é o conceito de qualidade. Qualidade é o conjunto de características que diferenciam as unidades individuais de um produto e que tem importância na determinação do grau de aceitabilidade daquela unidade pelo consumidor ou comprador. É importante entendermos que a qualidade ela tem aspectos que são objetivos, que são aqueles que, sem esses aspectos, o produto não apresenta qualidade, além de aspectos subjetivos, que são aqueles que a percepção ela vai variar de consumidor para cada consumidor. Então, além do conceito acima, nós podemos entender a qualidade através desses aspectos relacionados à qualidade intrínseca e à qualidade extrínseca de cada produto. Qualidade intrínseca é aquela inerente ao produto, que existe de forma objetiva e concreta, e que pode ser avaliada e mensurada através da comparação com padrões e especificações. Tá? Ou seja, ela pode ser medida, por exemplo, a quantidade de nutrientes em um determinado produto alimentício. Por exemplo, a quantidade de vitaminas, minerais, a quantidade de carboidratos, ou seja, a composição de maneira geral. Outra característica intrínseca é que os alimentos eles não devem representar risco à saúde, ou seja, apresentar ausência de contaminantes e micro-organismos prejudiciais. Portanto, a segurança alimentar é uma característica intrínseca. Além disso, os produtos eles precisam apresentar integridade. A sua qualidade deve ser preservada ao longo do tempo, em todos os elos da cadeia produtiva e ser resistente à deterioração. Esses conceitos eles mostram de maneira bem clara que a qualidade intrínseca é aquela que faz parte da composição do alimento. Dentre essas características, a segurança alimentar é uma das mais importantes. Além da característica das qualidades intrínsecas, nós temos também a qualidade extrínseca, que são aquelas características particulares obtidas através da percepção de cada consumidor, influenciando na escolha entre um produto ou outro. Por exemplo, as propriedades sensoriais. Hoje nós temos diversos produtos, por exemplo, batatas fritas. Nós temos batatas Ruffles, nós temos as batatas Pringles. Ambas são batatas. São alimentos em que sua base é carboidratos. Entretanto, uma tem determinadas características sensoriais e outra tem outras características sensoriais. Por exemplo, as batatas Ruffles, elas possuem ondulações em sua estrutura. Já a batata Pringles, ela é uma batata com formato oval, só que sem essas irregularidades. Ou seja, essas propriedades sensoriais, elas vão ser diferentes a partir de fabricantes do mesmo produto diferentes, tá? E essas propriedades sensoriais são sabor, aroma, cor, textura e aparência. E todas essas características irão afetar a aceitabilidade do produto. Além disso, outra característica que varia de marca para marca é a embalagem. A forma como essa embalagem ela é produzida, as informações e os elementos gráficos contidos
podem fazer com que um consumidor prefira a marca A ou a marca B, sendo também uma característica extrínseca. Além disso, a marca, a reputação, a publicidade e o marketing. Esses temas que eu comentei, eles têm uma certa influência durante a escolha do consumidor. Por exemplo, a forma como algumas marcas se comunicam com seus consumidores, a faixa etária com que essas marcas trabalham, a forma como o marketing é feito e, além disso, quais são as práticas relacionadas à marca. E, por fim, as informações que são contidas na rotulagem. Por exemplo, algumas pessoas preferem alimentos que contenham no rótulo informações das matérias-primas utilizadas. Por exemplo, algumas pessoas preferem alimentos totalmente orgânicos do que os alimentos que têm a utilização de algum tipo de defensivo agrícola. Além de várias estratégias que são utilizadas para fazer com que o consumidor escolha a marca A e não a marca B. Todas essas características são características extrínsecas, ou seja, fazem parte de características que não estão intimamente ligadas à segurança alimentar e às características nutricionais. Agora que nós já entendemos qual que é o conceito de qualidade, nós precisamos entender o conceito do controle de qualidade. O controle de qualidade é um conjunto de procedimentos e atividades que tem a finalidade de monitorar e avaliar as características específicas dos produtos alimentícios durante todos os elos do processo de produção, armazenamento e comercialização, com a finalidade de manter a qualidade a níveis adequadamente aceitáveis pelos consumidores, satisfazendo suas necessidades sensoriais, nutricionais e riscos à saúde. Controle de qualidade, pessoal, são as diversas ferramentas que são utilizadas nas diversas etapas que fazem com que o produto ele chegue à mesa do consumidor com os níveis de qualidade esperados. Ou seja, essas diversas ferramentas utilizadas e esses diversos procedimentos, eles envolvem uma série de verificações contínuas da conformidade e dos padrões estabelecidos, para que, havendo qualquer tipo de erro, ou seja, desvios e não conformidades, estes produtos que têm esses problemas, eles sejam retirados. O controle de qualidade, ele visa, em um primeiro momento, entregar produtos isentos de quaisquer tipos de contaminação para os seus consumidores, além de entregar diferentes características que sejam encontradas em produtos que sejam comprados em momentos diferentes. Por exemplo, citamos anteriormente o exemplo da batata. Eu quero, sempre que eu comprar uma batata, ela tenha aroma característico, eu quero que ela tenha formato característico, crocância característica. E para que estes aspectos que eu citei sejam alcançados, é importante que todos os elos da cadeia produtiva sejam monitorados, para que sempre que eu vá comprar o produto A, ele tenha todas as características que eu espero. As principais características do controle de qualidade são enfoque operacional. O controle de qualidade, ele de maneira abrangente, ele foca em todos os processos operacionais. E de maneira mais objetiva, em cada um dos elos. Cada etapa de produção, ela deve ser monitorada para que erros que porventura possam acontecer não permaneçam nos próximos elos da cadeia. Por isso é importante que os colaboradores
e todos os operadores a níveis de produção, eles entendam que o controle de qualidade visa manter a qualidade do produto. Além disso, esses controles, esses monitoramentos, eles visam identificar não conformidades, ou seja, identificar parâmetros que estão fora do padrão. E a partir dessa identificação, fazer com que esses erros sejam corrigidos. Além disso, outra característica do controle de qualidade são inspeções e testes regulares, para que, ao final do processo, a qualidade que o produto deve ter seja entregue ao final do processamento. Outra característica é a correção imediata de não conformidades. Ou seja, se eu estou fazendo a produção de batatas e eu verifico que as minhas batatas não estão apresentando a crocância necessária, pelo fato do ambiente em que as batatas se encontram, seja um ambiente que está com a umidade relativa do ar acima do que está descrito no meu procedimento, eu devo parar esse processo, devo corrigir essa não conformidade, que é altos índices de umidade no armazenamento das batatas, para que estes problemas relacionados à textura, eles sejam corrigidos e essas batatas que têm a textura fora do padrão, ou seja, texturas não conformes, não sigam para os próximos processos de embalagem e, consequentemente, que esse produto não chegue na mesa do consumidor. Além disso, esses objetivos eles são assegurados através das boas práticas de fabricação. E essas boas práticas de fabricação nós vamos aprender que são uma série de ações que são tomadas durante o processo produtivo para evitar que haja a presença de riscos de origem química, física e microbiológica. Outro objetivo é garantir a conformidade, como eu disse anteriormente, garantir que todas as vezes que o consumidor vá ao supermercado e compre o mesmo produto, ele entregue as mesmas características em diferentes momentos de compra. A mesma batata que eu comprei hoje, ela tem que ter as mesmas características das batatas que eu encontrei há 6 meses atrás. Tá? E aqui nós temos um exemplo de não conformidade. Tá? Se a gente observar aqui, ó, esses azulejos eles foram assentados de maneira que não estão alinhados, tá? Esses aqui, ó, eles estão fora do alinhamento, então estão apresentando uma não conformidade. Da mesma forma, essa estrutura que só tem azulejo preto apresenta também azulejos de outra cor. Ou seja, mais um exemplo de falta de conformidade. Além disso, os processos de controle de qualidade, tá? As ferramentas de controle de qualidade e o monitoramento, eles visam assegurar que não exista perigos de ordem química, física ou microbiológica na mesa dos consumidores. E aqui nós temos a presença de um metal em um produto acabado que foi parar na mesa do consumidor. Tá? Provavelmente, os processos de monitoramento não foram realizados da maneira correta, fazendo com que um erro de manutenção ou a presença de um metal nas matérias-primas viesse a estar presente na mesa do consumidor. Um dos objetivos do controle de qualidade é fazer com que isso não ocorra. Outro objetivo é manter a competitividade. Consumidores buscam sempre o mesmo padrão de qualidade quando vão fazer a aquisição do mesmo produto. Produtos que apresentam as mesmas características tendem a manter os consumidores mais satisfeitos. Tendo essa satisfação do cliente, a empresa ela tende a evoluir, tende a produzir mais e tende a melhorar os seus níveis de lucratividade. Como eu disse anteriormente, um dos objetivos do controle de qualidade é a satisfação do cliente.
cliente satisfeito volta a comprar da marca. Além disso, os objetivos do controle de qualidade, dentre os que eu já citei, existe também o estabelecimento dos padrões. Como eu disse anteriormente, nós, quanto consumidores, queremos, sempre que comprarmos um produto, encontrarmos o mesmo padrão, as mesmas características sensoriais em diferentes momentos de compra. Além disso, facilitar a rastreabilidade. Rastreabilidade é uma ferramenta na qual as empresas elas fazem monitoramentos de lotes para que, havendo qualquer tipo de problema na produção, seja fácil esses produtos que tenham problema serem recolhidos, tá? Então, o controle de qualidade também facilita a rastreabilidade. Além disso, do ponto de vista comercial, o controle de qualidade previne defeitos, automaticamente reduz os custos, porque eu não vou ter que remanufaturar esse produto, tá? Eu não vou precisar reprocessar. Por consequência, eu vou ter melhoras nos meus processos e também vou cumprir todos os requisitos legais, ou seja, as legislações que estão relacionadas ao controle de qualidade. Agora nós vamos aprender sobre diferentes ferramentas de qualidade. Ferramentas de qualidade são técnicas que são utilizadas com a finalidade de definir, mensurar, analisar e propor soluções para problemas que eventualmente sejam encontrados e possam interferir no bom desempenho do processo do trabalho. Dentre essas ferramentas, nós temos as boas práticas de fabricação, as folhas de verificação, o brainstorming, o diagrama de Ishikawa, o 5S, o fluxograma, o 5W2H, além do APPCC. A primeira ferramenta são as boas práticas de fabricação. Boas práticas de fabricação são diretrizes e procedimentos estabelecidos para garantir a produção de alimentos seguros, higiênicos e de alta qualidade. As BPF abrangem uma variedade de práticas e condições que devem ser seguidas durante todas as fases de produção, processamento, armazenamento e distribuição de alimentos. Alguns dos princípios das boas práticas de fabricação são higiene pessoal. É importante que todos os colaboradores eles cheguem às áreas de fabricação com o mínimo de higiene pessoal, com as unhas cortadas, cabelo preso, barba feita, sem a utilização de colares e relógios. Lembrando que esses colares e relógios eles podem, por alguma fatalidade, cair no meio dos equipamentos e unir-se às matérias-primas, gerando a presença de não conformidades no produto final, ou seja, a presença de corpos estranhos nos produtos. Por exemplo, nós vimos anteriormente um steak que tinha a presença de um metal. Ao invés de um metal, pode ser que quando um colaborador utiliza um anel, esse anel possa cair no meio do processo e esse anel possa vir a ser encontrado na mesa do consumidor em um produto que foi produzido em uma indústria. Higiene nas instalações. As indústrias produtoras de alimentos, elas devem manter todas as suas instalações impecáveis para reduzir os níveis de contaminação microbiana, física, ou seja, a presença de metais, plásticos, madeira e microbiológicos, tá? Microbiológicos, como eu já comentei, que é a presença de micro-organismos, perigos físicos e perigos químicos, que pode ser a presença de agentes químicos que podem causar algum tipo de agravo à saúde dos consumidores, tá? E esses agentes químicos podem ser desde graxa utilizada na manutenção dos equipamentos, pode ser desinfetantes ou sanitizantes utilizados no processo de higienização, tá? Controle de pragas para evitar a proliferação de
pragas e vetores, tá? Insetos de maneira geral, a presença de roedores, manuseio adequado dos ingredientes. Em cada uma das etapas do processamento deve-se existir os locais adequados para o armazenamento correto dos ingredientes, tá? Controle de processo. O controle de processo, basicamente, é o mapeamento do processo e, além do mapeamento, é a utilização de parâmetros que fazem com que, naquele processo, exista uma forma de mensurar a qualidade. Por exemplo, para a produção de leites pasteurizados, nós precisamos utilizar diferentes temperaturas para fazer com que, ao final do processamento, o leite não tenha a presença de nenhum micro-organismo patógeno, que são micro-organismos que causam doenças. Um dos controles do processamento do leite pasteurizado é medir a temperatura, tá? Além disso, armazenamento seguro no local correto, rastreabilidade, controle do lote das matérias-primas, treinamento pessoal. As boas práticas de fabricação, elas são uma série de etapas, tá? São uma série de práticas que são desenvolvidas por todos os colaboradores. E para que esses colaboradores entendam a importância delas, é importante que haja o treinamento regular desses colaboradores. Além disso, a próxima ferramenta que nós temos é o fluxograma. O fluxograma nada mais é que uma ilustração sequencial de todas as etapas de um processo, mostrando como cada etapa é relacionada. Ela utiliza símbolos facilmente conhecidos para denotar os diferentes tipos de operações em um processo. Um fluxograma nada mais é do que um desenho como o processamento acontece, tá? E aqui nós temos um exemplo do processamento da cana-de-açúcar. Nós entendemos que a cana-de-açúcar pode gerar dois produtos, tá? Que é o açúcar e o etanol, utilizado como combustível. Entretanto, a primeira etapa do processamento desses dois produtos é comum, ela é parecida, tá? E um fluxograma basicamente vai mostrar e descrever de maneira didática estes processamentos, tá? Essas etapas do processamento. Então, aqui ó, nós temos o fluxograma mostrando que a primeira etapa da produção tanto de açúcar quanto de etanol é a recepção da cana-de-açúcar, momento no qual a cana-de-açúcar ela é pesada, depois ela segue para moagem, segue para amostragem, depois para a descarga e o armazenamento. Depois disso, ela é lavada. Depois de lavada, ela segue para o preparo. No preparo ocorre a extração do caldo de cana e neste processo de extração, nós temos dois produtos. O primeiro produto é o bagaço e o segundo produto é o caldo. E o caldo ele pode ir para o primeiro processo ou para o segundo processo. O primeiro processo ele vai originar o açúcar e o segundo processo vai originar o etanol. No primeiro processo, o caldo ele recebe um tratamento, depois ele passa pela evaporação e concentração. Na evaporação e concentração eu tenho um subproduto chamado xarope. Depois disso, o cozimento, a secagem, que vai resultar no processo de produção de açúcar, tá? Já no processo de produção de etanol, o caldo ele também passa pelo tratamento do caldo, que vai resultar na torta de filtro, podendo seguir para o tanque de preparo de mosto. Neste tanque de preparo, ele vai receber leveduras. Nesse momento vai ocorrer a fermentação. Depois da fermentação, a destilação. E a destilação ela tem três produtos: a vinhaça, o óleo fuse e o álcool de segunda. Além desses três produtos, nós temos no final deste processo a produção do álcool hidratado. Ou seja, o fluxograma nada mais é do que uma ilustração didática de todo o processo. Aqui, pessoal, nós temos a folha de verificação, tá? Folha de verificação nada mais é do que um documento ou uma tabela que ela é simplesmente utilizada para coletar
e analisar dados. Por exemplo, quantificar a quantidade de produtos que possam ter defeito, verificar e localizar em quais etapas esses defeitos estão sendo produzidos, e também é utilizada para detectar as causas dos defeitos, tá? A folha de verificação depois ela pode ser utilizada no diagrama de Ishikawa, tá? E a folha de verificação, nós temos um exemplo aqui, ó. É um documento em que eu tenho a descrição do que eu vou procurar, né? Do que eu vou verificar. Aqui nós temos à esquerda os tipos de defeito. Aqui nós temos a recorrência, ou seja, a quantidade de vezes que esse defeito aparece. E aqui nós temos o total, tá? Além disso, nós temos o brainstorming, que nada mais é que uma tempestade de ideias, tá? Essa ferramenta, ela visa facilitar a produção de soluções, tá? Através da produção de ideias e através da avaliação dessas ideias, tá? O brainstorm, pessoal, nada mais é que unir várias pessoas de diferentes etapas do processo e conversar sobre as possibilidades de um problema, tá? E esse brainstorm, chamado tempestade de ideias, vai trazer subsídios para, por exemplo, eu montar uma lista de verificação. Além disso, o brainstorm ele também pode ser utilizado nessa próxima ferramenta, que é a diagrama de causa e efeito, tá? Ou diagrama de Ishikawa, ou também chamado de espinha de peixe. O diagrama de Ishikawa, ou diagrama de causa e efeito, ou ainda diagrama de espinha de peixe, tem como finalidade explorar e indicar todas as causas possíveis para uma condição ou problema específico. O diagrama de causa e efeito foi desenvolvido para representar a relação entre o efeito e todas as possibilidades de causa que podem contribuir para esse efeito, tá? As causas de um problema podem ser agrupadas a partir do conceito dos 6M, decorrentes de falha em materiais, métodos, mão de obra, máquina, meio ambiente ou medidas, tá? E aqui, pessoal, nós temos a imagem, tá? A ilustração de um diagrama de Ishikawa, tá? Em que cada uma dessas escamas, tá? Cada uma dessas espinhas, elas vão trazer um tipo de causa, tá? Ou seja, medidas, métodos, materiais, matéria-prima, mão de obra e máquinas. E na cabeça da espinha de peixe, nós vamos colocar o nome do desvio. Por exemplo, eu tenho alta incidência de bolachas quebradas. Essas bolachas elas estão sendo quebradas porque a medida está errada, o formato dela está errado, o método de corte dessas bolachas está errado, a matéria-prima utilizada ela está errada, a forma como os colaboradores estão manuseando essa matéria-prima ou essas bolachas está da maneira errada, as máquinas utilizadas para embalar ou para formar essas bolachas está trabalhando da maneira errada, tá? Ou seja, o diagrama de Ishikawa ele serve para que nós possamos caracterizar, representar, elencar, distribuir todas as possibilidades de possíveis erros e, através da avaliação desses possíveis erros, entender qual que é a fonte geradora deste desvio, ou seja, deste problema. Depois que eu tenho as informações que foram advindas do brainstorming, eu posso seguir para o diagrama de Pareto. Depois do diagrama de Pareto, eu posso pegar essas informações e tratá-las no diagrama de Pareto, tá? O diagrama de Pareto é uma representação gráfica que destaca visualmente as principais causas ou fatores pela maioria dos problemas em um conjunto de dados. No slide anterior, eu comentei que um desses problemas poderia ser o alto índice de bolachas quebradas, tá?
E através do diagrama de Pareto, eu consigo entender quais são os principais fatores que fazem com que esse problema aconteça, tá? E ele segue o princípio dos 80-20, ou seja, ele diz que aproximadamente 80% dos efeitos são gerados por 20% das causas. Este diagrama é uma ferramenta eficaz para a priorização e foco de questões mais significativas, contribuindo para uma alocação eficiente de recursos para a resolução de problemas. Ou seja, através do diagrama de Pareto, eu utilizo as informações que eu obtive no primeiro momento numa folha de verificação, depois eu levei para um brainstorming, depois do brainstorming eu montei o meu diagrama de Ishikawa e através daquelas possíveis causas eu trago para o diagrama de Pareto e entendo quais são as causas que eu preciso tratar para ter a resolução do meu problema. Neste caso, a alta incidência de bolachas quebradas, tá? E como é que esse diagrama ele funciona? Eu adiciono os possíveis problemas em um gráfico em que eu vou ter a frequência destes problemas, ou seja, a quantidade de vezes que esse problema acontece, e também eu vou ter uma porcentagem acumulada, tá? E através da relação entre frequência e porcentagem acumulada, eu vou entender quais são os problemas que, somados ou individualmente, vão ter 20% da presença, tá? Ou seja, vão ter que verificar quais são os 20% dos problemas que têm maior aparecimento. E a partir disso, eu vou separar esses problemas. Vamos supor que os problemas que causam altos índices de bolachas quebradas sejam a fabricação, os meus equipamentos estão desajustados e a matéria-prima, tá? E através do diagrama de Pareto, eu entendo que se eu tratar os 20% dos problemas, eu vou conseguir eliminar 80%, se eu tratar 20% das causas, eu vou eliminar 80% dos meus problemas, fazendo com que eu, através do diagrama de Pareto, trabalhe nas causas que têm maior relevância no meu processo. Depois que eu obtive essas causas, eu vou utilizar uma ferramenta chamada ciclo PDCA, tá? A ciclo PDCA, a sigla PDCA significa Plan, Do, Check e Act, que significa planejar, executar, ou seja, desenvolver e fazer, verificar, que é a checagem, e agir, que é atuar. Esse ciclo, ele tem como objetivo tratar de maneira planejada desenvolver ações que vão resolver os problemas através de um planejamento adequado, de uma execução pontual e objetiva e de uma verificação, tá? E após essa verificação da execução já realizada, nós vamos verificar se de fato o problema já foi resolvido. E esse ciclo, tá? Essa ferramenta, ela tem como característica a simplicidade. Eu vou tratar os problemas de maneira mais objetiva, tá? Sem perder o foco. Eu vou ter uma maior eficiência, porque eu vou tratar somente um problema por vez e de maneira planejada. Além de valorizar os fatos, tá? Após todo o meu planejamento e após eu ter utilizado a minha ferramenta chamada diagrama de Pareto, eu vou valorizar os fatos, eu vou trabalhar somente nos problemas que vão me trazer maiores resultados, tá? Além disso, eu vou utilizar a medição e a análise do problema de maneira global. A partir do momento que eu entendi qual que é o meu problema, eu vou medir esse problema, mensurar e analisar como que está o meu problema. Através disso, eu vou fazer um planejamento e a partir do meu planejamento eu vou executar esse plano e
Após essa execução, eu vou fazer o check, tá? E verificar se de fato esse problema foi resolvido, tá? E por fim, nós temos a identificação das causas reais do problema. Como um ciclo, o PDCA ele inicia-se no planejamento, depois vai para o desenvolvimento, checagem e a avaliação. Deixa eu já seguir para o final dessa apresentação, porque é mais fácil, tá? No planejamento, no plan, nós vamos definir o objetivo, definir o método e verificar quais são os recursos que serão utilizados, tá? Ou seja, nós vamos fazer um planejamento do que vamos fazer. Depois do planejamento, nós vamos fazer um treinamento, tá? E neste treinamento, nós vamos, através de maneira didática, explicar o porquê que este problema está acontecendo. Depois que eu entendi como é que este problema está acontecendo e treinei as pessoas da maneira correta, eu vou executar o meu plano, tá? Por exemplo, no exemplo da bolacha, eu entendi que o meu problema está na falta de ajuste do meu equipamento. Depois de ter treinado os meus operadores e ensinado a eles os ajustes corretos, nós vamos até o equipamento e vamos fazer as modificações para que este problema não ocorra mais, fazendo de fato a execução do plano. Depois disso, eu vou medir, avaliar e comparar se os resultados que eu obtive após a execução foram resultados que resolvem o meu problema. Se esse método, ele de fato, ele foi eficaz, eu vou corrigir os meus procedimentos, tá? Após a correção dos meus procedimentos, o meu ciclo está finalizado. Tá? Então, no P, eu identifico o problema, eu observo o contexto, analiso os dados e planejo a ação. No D, eu executo a ação planejada. O C, que é checar, eu verifico se o resultado de fato foi alcançado. Se ele foi alcançado, eu padronizo a solução adotada. Após a padronização, eu faço a conclusão do meu estudo. Tá? Agora, pessoal, nós vamos para uma ferramenta chamada 5S. Tá? 5S é uma metodologia de origem japonesa voltada para a organização e melhoria do ambiente de trabalho. O termo 5S refere-se a 5 palavras japonesas, cada uma começando com a letra S, que representa etapas específicas do processo. As 5 etapas são Seiri, Seiton, Seiso, Seikitsui e Shikitsuki, que significam senso de utilização, senso de ordenação, senso de limpeza, senso de bem-estar e senso de autodisciplina. Esses cinco sensos, eles têm como finalidade manter o ambiente de trabalho limpo e organizado, melhorando a produtividade, reduzindo problemas relacionados à falta de padronização e, por consequência, reduzindo também possibilidades de acidentes. Cada senso, tá? Ele tem um significado, tá? Seiri significa o senso de utilização, manter o ambiente somente com itens necessários, eliminando os itens desnecessários e, por consequência, mantendo um ambiente mais limpo e organizado. O segundo senso é o senso de ordenação. Depois que eu separei e descartei tudo que é desnecessário, eu vou manter todo o meu ambiente limpo, organizado, organizando e agrupando todos os itens de maneira que eu tenha um acesso facilitado às ferramentas. O terceiro senso é o senso de limpeza, no qual, após a eliminação da sujeira, da poeira e de manchas, no caso aqui de óleo, eu vou ter equipamentos e ambientes sempre limpos. O quarto senso é o senso que fala sobre a limpeza dos ambientes e a higienização. Um ambiente limpo e higienizado, ele melhora a percepção de valor e também a percepção de organização que os colaboradores têm. E por fim,
nós temos o senso da autodisciplina, para que os ambientes eles permaneçam isentos de materiais desnecessários, que ele mantenha-se organizado, que ele mantenha limpo e que os colaboradores eles mantenham-se, além de sempre higienizados e sempre saudáveis, eu preciso de uma autodisciplina para que esses sensos eles permaneçam ao longo do tempo. Aqui eu tenho uma imagem do senso de organização, tá? Nessa mesa, nós observamos que essa mesa está totalmente desorganizada, tá? Uma mesa cheia de documentos e cheia de papelada. Esses papéis eles devem ser realocados de maneira a deixar essa mesa limpa e organizada. Aqui nós temos um exemplo de uma mesa organizada, tá? E aqui nós temos o exemplo do senso de organização antes e depois da implementação do senso de ordenação, tá? Durante a implantação do senso de ordenação, todos os equipamentos e todas as ferramentas que estão no local incorreto, eles são retirados. Após isso, é realizada a demarcação dos locais corretos e a partir de então, esses equipamentos que estavam nos locais incorretos, eles são acondicionados nos locais corretos, tá? Aqui a gente pode observar na imagem à direita, a terceira imagem, que após a implantação do senso de ordenação, foi implantado as marcações no chão. Além das marcações no chão, foi implantado também uma ordenação desses equipamentos de estoque, tá? E a gente pode observar de maneira bem clara que o ambiente à direita está muito mais organizado do que o ambiente à esquerda. Agora nós temos o senso de limpeza, tá? É que, como eu disse anteriormente, é o ato de limpar, eliminar objetos estranhos, manter o ambiente limpo, sendo que também devem estar limpos as paredes, os armários, o teto, gavetas, estantes e pisos, tá? A limpeza ela faz com que a localização dos equipamentos, assim como a percepção de um ambiente saudável, também melhora. E o senso de higienização é o ato de criar condições favoráveis à saúde física e mental, garantindo um ambiente agradável e livre de agentes poluentes, mantendo boas condições sanitárias das áreas comuns, tá? Uma das formas de manter a nossa saúde física e mental é estar em um ambiente limpo e organizado, além de sempre pedir para que todos os colaboradores sejam asseados, tá? Tomem banho regularmente, cortem seus cabelos, cortem suas unhas, os homens estejam sempre de barba feita ou coberta. E o último senso é o senso da autodisciplina. É o ato de desenvolver o hábito de observar e seguir normas, regras e procedimentos para atender às especificações, que sejam elas escritas ou informais. Este hábito resulta do exercício da força mental, moral e física. Poderia ser ainda traduzido como desenvolver o querer de fato e ter vontade de, tá? Autodisciplina é o ato de, sempre que se visualize que o ambiente está desorganizado, manter ele organizado, o ambiente estar sujo, manter o ambiente limpo, o ambiente, a pessoa não estar limpa, ela se manter limpa. A autodisciplina é o ato de, a todo momento, manter todos os outros sensos sempre em funcionamento, tá? Sempre aplicados. Manter um ambiente limpo, organizado e com os colaboradores higienizados e sempre apresentáveis. Uma das ferramentas que
também é utilizada no controle de qualidade é a análise de perigos e pontos críticos de controle, que é uma metodologia utilizada na indústria de alimentos para garantir a segurança dos alimentos, tá? O APPCC é uma ferramenta que ela identifica, avalia e controla os perigos significativos para a segurança alimentar, com foco especial nos pontos críticos, tá? E ela é baseada em alguns pontos. Primeiro, análise de perigos e medidas preventivas. Identificação dos pontos críticos de controle. Estabelecimento dos limites críticos. Estabelecimento dos processos de monitorização. Tá? Além de estabelecimento das ações corretivas, estabelecimento dos procedimentos de verificação, estabelecimento dos procedimentos de registro. Tá? O APPCC, pessoal, nada mais é do que uma série de monitoramentos que visam manter a qualidade e evitar que o alimento tenha a presença de contaminantes de ordem química, física e microbiológica. Por exemplo, no processo de produção de leite pasteurizado, um dos pontos críticos de controle é o monitoramento das temperaturas do processo de pasteurização, tá? Que é realizado através da análise do perigo, tá? E qual que é o perigo? O perigo é que este leite ele apresente altos níveis de micro-organismos que não foram eliminados através do processo de pasteurização. Qual que é a identificação do ponto crítico? É o processo de aumento e redução de temperatura, tá? Neste caso, o estabelecimento do limite crítico é o que? É a temperatura que é utilizado no processo de pasteurização. Qual que é o procedimento de monitorização? É, de fato, quantas vezes o colaborador ou o agente da qualidade vai lá verificar se a temperatura está alcançando os níveis corretos. Além disso, qual que é a ação corretiva? O que é a ação corretiva? A ação corretiva é a ação que deve ser tomada quando os níveis e os limites críticos eles são atingidos. Por exemplo, se eu preciso que o leite fique a temperatura de 65 graus durante 20 minutos e ele ficou somente durante 10, os limites críticos não foram respeitados. Qual que é a ação corretiva? Neste caso, é fazer com que o leite passe novamente pelo pasteurizador. Tá? Além disso, estabelecer qual que é o procedimento de verificação. Como é que essa verificação vai acontecer? Vai ser diária? Vai ser mensal? Vai ser 2 vezes ao dia? Vai ser a cada 20 minutos? E, por fim, estabelecer registros sobre estas avaliações. Além destes pontos, é importante lembrá-los que o ambiente ele deve sempre estar higienizado, e nós vimos no bloco de procedimentos e noções de higienização. O ambiente industrial ele tem que estar sempre higienizado, além de todos os processos eles estarem procedimentados e ter os procedimentos operacionais padronizados, que são uma série de normas que fazem com que cada etapa do processo esteja descrita. Tá? Então, finalizamos aqui o bloco em que nós aprendemos algumas ferramentas da qualidade, além de entendermos os principais conceitos de qualidade, controle de qualidade, além de entendermos e aprendermos algumas das ferramentas de qualidade que são utilizadas diariamente nos processos produtivos. Olá, eu sou o professor Lázaro e agora nós vamos dar início ao bloco que trata sobre embalagens para alimentos. Neste bloco, nós iremos entender qual que é o conceito de embalagem para alimentos, quais são suas principais funções, além de entendermos de maneira básica quais são as matérias-primas utilizadas
para a produção dessas embalagens, além de entender quais são as principais informações que devem estar contidas nos rótulos dos alimentos. Vamos lá. Embalagem para alimentos são invólucros, recipientes ou revestimentos projetados especificamente para armazenar, proteger, preservar e facilitar o transporte de produtos alimentícios. As embalagens de alimentos podem ser compostas por variedades de materiais como plástico, papel, metal, vidro, sendo escolhidas com base nas propriedades específicas dos alimentos e nas exigências regulatórias. Nós entendemos que existe uma infinidade de produtos alimentícios e, além dessas infinidades, também existem infinidades de embalagens, diferenciando-se em suas matérias-primas que foram utilizadas para sua construção e além das diferenças relacionadas aos formatos e utilizações. Agora nós vamos entender quais são as funções da embalagem. A primeira função das embalagens é a de proteção. Elas protegem o alimento contra contaminantes, incluindo a prevenção de danos causados por impactos, umidade e luz. Nós temos aqui diferentes tipos de embalagens com diferentes materiais, tá? E podemos observar também aqui uma embalagem de isopor. É um dos exemplos clássicos em que essas embalagens elas desempenham a função de proteção dos alimentos, tá? Aqui nós temos sacos de papel, tá? Nós temos embalagens para pizza, embalagens para minimamente processados, copos utilizados em diversos produtos. Além disso, outra função das embalagens é a preservação, ou seja, extensão da vida útil dos alimentos, mantendo sua qualidade e frescor, através da alteração da atmosfera do alimento, retardando processos como oxidação e deterioração. Uma das formas de manter o alimento com as características sensoriais adequadas é a retirada de oxigênio ou a alteração da sua atmosfera. No exemplo que temos aqui, nós temos diferentes produtos que estão submetidos à embalagem a vácuo. Basicamente, a embalagem a vácuo retira todo o oxigênio presente na embalagem, fazendo com que alterações que necessitem da presença de oxigênio não aconteçam. Além disso, uma das funções das embalagens é trazer informações e também ser o rótulo, tá? Ou seja, elas trazem informações importantes sobre ingredientes, além de informações nutricionais e instruções de preparo. Existem uma série de legislações que vão dizer como essas informações devem ser descritas e quais delas são essenciais. Além disso, outra função da embalagem é a facilidade de manuseio e também a conveniência. Como eu disse anteriormente, um dos fatores que fazem com que os consumidores escolham um produto em detrimento ao outro pode ser a embalagem. E embalagens que trazem facilidade no manuseio e também conveniência podem fazer com que um consumidor compre um produto ao invés de outro. Tá? E aqui nós temos uma imagem que mostra a facilidade de abertura de uma embalagem, além da possibilidade da reutilização dessa embalagem no dia a dia do consumidor. Além disso, a embalagem ela também serve como uma forma de se comunicar com os consumidores, tá? Trazendo também a identidade do produto. Nós temos aqui 3 ilustrações em que 3 embalagens
que são utilizadas para denotar qual que é o conteúdo do produto no seu interior, tá? Nós temos 3 tipos de carne, em que a primeira embalagem ela tem a ilustração de um bovino, a segunda de uma ave e a terceira de um suíno. A embalagem também desempenha esse papel de aproximar o consumidor, além de fazer com que o consumidor fique impressionado com o produto e faça a escolha deste produto. As embalagens elas têm diversas classificações, sendo classificadas através do tipo de material que é utilizado, da sua forma e estrutura, da sua utilização, da sua função, da sua aplicação, da forma como ela interage com o ambiente e a forma como ela interage com o alimento, tá? Essa imagem ela mostra os diferentes tipos de matéria-prima que são utilizados na produção de embalagens, tá? Nós temos aqui embalagens de ketchup feitos de plástico, nós temos aqui papelão, nós temos aqui garrafas de vidro, nós temos aqui latas de metal, nós temos aqui as embalagens ou parte dessa embalagem de ovo, das cartelas de ovos que são feitas de papelão. Nós temos aqui as tampas das garrafas que também são feitas de plástico. E aqui nós temos de maneira breve quais são as principais matérias-primas utilizadas para a produção de embalagens de alimentos, sendo elas embalagens plásticas, metálicas, papel ou papelão e também o vidro, tá? Naquela imagem aqui também nós temos diversas embalagens com diversas características com relação à sua estrutura, tá? Por exemplo, nós temos o papelão aqui, ó, o papelão, nós temos as garrafas, que elas são rígidas, tá? Ao passo que nós temos essa embalagem de plástico, que ela já é uma embalagem mais maleável, tá? Além disso, as embalagens, elas também podem ser classificadas de acordo com a forma com que elas estão em contato com o produto, ou seja, qual é a sua função no transporte e no acondicionamento dos produtos. Algumas embalagens elas podem ser classificadas como embalagem primária, tá? Que é aquela embalagem que está em contato direto com o alimento. Embalagem secundária, que é aquela embalagem que ela envolve ou contém mais de um produto, tá? Mais de um produto que já foi embalado com a embalagem primária. E nós temos embalagens terciárias, que são as embalagens que protegem as embalagens secundárias, sendo também uma classificação das embalagens a sua função. Função primária, que é a embalagem que entra direto em contato com o alimento. Embalagem secundária, que é aquela embalagem que agrupa embalagens primárias. E a embalagem terciária, que auxilia no transporte e no armazenamento, tá? Além disso, nós temos a categoria de interação com alimento, a interação com o ambiente. Algumas embalagens elas têm maior possibilidade de decomposição e outras não. Entretanto, essas embalagens que têm um tempo maior para decomposição, elas podem ou não ser recicláveis. E por fim, nós temos embalagens que podem ter interação com os alimentos, tá? Que são aquelas embalagens que elas interagem com os alimentos para aumentar a vida de prateleira. Uma dessas embalagens que tem interação com o alimento são as embalagens que têm adição de diferentes gases. Por exemplo, que armazenam as batatas Ruffles, tá? Então, essas embalagens, elas têm no seu interior a injeção de gases para que esses produtos
eles tenham um maior tempo de vida útil. Além disso, nós também temos as embalagens que têm interação ativa, que são embalagens que contêm algumas substâncias que fazem com que, por exemplo, o processo de maturação de algumas frutas seja atrasado. Outra informação importante que é contida nas embalagens é a rotulagem. A rotulagem de alimentos refere-se à apresentação de informações sobre um produto alimentício em sua embalagem. Essas informações são geralmente apresentadas em formas de rótulo e fornecem detalhes cruciais sobre o produto para o consumidor, permitindo que façam escolhas informadas. É importante que vocês saibam que existem legislações que vão falar sobre quais são as informações que são obrigatórias e devem estar presentes nas rotulagens dos alimentos, tá? E essas normas são a RDC 429 de 2020 e a Instrução Normativa 75 de 2020. Tá? Nessa ilustração, nós podemos verificar que a rotulagem ela traz diversas informações, como o nome do produto, o conteúdo do produto com relação ao peso, a identificação da origem do produto, a lista de ingredientes, o lote e o prazo de validade, que são duas informações importantíssimas para que, num primeiro momento, o consumidor saiba o quão próximo este produto está da sua validade e se, de fato, após o consumidor abrir este produto, ele consegue, através do lote, registrar uma reclamação de mercado. Tá? Além disso, nós temos informações com relação ao nome e endereço do fabricante. Também nós temos informações sobre a presença de alergênicos, tá? Que são informações que alertam a presença de componentes alergênicos como glúten, leite, ovos e amendoim. Além disso, na rotulagem ou no rótulo dos alimentos, pode estar presente as instruções de armazenamento e preparo. Basicamente, o rótulo é a forma em que o produto se comunica com o seu consumidor. Lembrando que algumas informações que são essenciais, elas estão descritas nas legislações que eu vou citar novamente, que são a RDC 429 e a Instrução Normativa 75. Além disso, o rótulo vai ter presente a rotulagem. E na rotulagem, as informações, dentre as várias informações que são obrigatórias, nós temos a lista de ingredientes. Além disso, a quantidade em que esses ingredientes estão presentes neste alimento. E atualmente, na nova legislação, existe a obrigatoriedade de indicar-se na parte frontal do alimento quais são aqueles compostos que estão presentes em níveis muito altos, tá? E aqui nós temos exemplos de um alimento em que existe níveis altos de açúcares, existem níveis altos de gordura saturada e também níveis altos de sódio. Essas legislações, elas são elaboradas para evitar com que algumas doenças relacionadas ao consumo exagerado de algumas substâncias aumentem. Tá? Após entendermos a importância das embalagens, entendermos que as embalagens desempenham diferentes funções, nós precisamos entender que após o produto acabado ser embalado, ele deve ser armazenado da maneira adequada. E esse armazenamento ele é crucial na preservação e segurança da qualidade, além da durabilidade dos produtos. Para um armazenamento adequado, os produtores eles devem avaliar o controle de temperatura para que, por exemplo, produtos que devem ser acondicionados em temperaturas baixas, eles não
elevem as suas temperaturas e sejam focos de contaminação de micro-organismos. Controle de umidade, tá? Para que alimentos com baixa umidade não tenham a sua umidade elevada, propiciando também o desenvolvimento de micro-organismos. Monitoramento do prazo de validade, tá? O armazenamento adequado, ele tem como um dos princípios não manter produtos acabados armazenados durante longo espaço de tempo, uma vez que todos os produtos produzidos eles têm uma quantidade de dias que deve ser respeitado. Além disso, uma organização eficiente, fazendo com que os produtos acabados, eles de fato já sejam expedidos para os distribuidores e os distribuidores, por suas vezes, possam entregar esses produtos acabados para os varejistas e para os supermercados e restaurantes. Além disso, manter a separação adequada, não colocar alimentos que são sensíveis a determinadas substâncias próximos a alimentos que produzem essas substâncias. Por exemplo, nós não podemos deixar frutas e verduras que são sensíveis ao etileno juntas de verduras que produzem o etileno. Etileno é um hormônio que favorece o amadurecimento, tá? Deixa eu apagar aqui. Além disso, os locais em que ocorre o armazenamento do produto acabado têm que estar limpos e higienizados, tá? Os produtos acabados não podem estar acondicionados no chão. Eles devem estar em uma superfície na qual não deve estar tocando no chão, fazendo a utilização de pallets de plástico. Além de ter um controle de pragas adequado, evitando com que haja a contaminação dos produtos por substâncias que podem ser geradas através de pragas e vetores. Então, pessoal, agora nós encerramos o bloco em que eu trago para vocês quais são as matérias-primas utilizadas na produção de embalagens, quais são as principais funções de embalagens, o que é o rótulo, quais são algumas informações importantes da rotulagem, além de mostrar para vocês quais são as legislações que vão nortear as normas que devem ser seguidas pelos produtores de alimentos. Muito obrigado. Olá, espero que todos estejam muito bem. Eu sou o professor Lázaro e agora daremos início ao bloco que trata sobre custo de produção. Para que os processos produtivos eles de fato aconteçam da maneira correta, deve ocorrer a avaliação de todos os setores e de todas as etapas para que o produto, ao final do seu processamento, ao chegar na mesa ou ao chegar nas mãos do consumidor, ele seja um produto que tenha lucratividade. Para que um produto seja rentável, é importante que sejam avaliados vários fatores e a partir dessa avaliação seja gerado um valor final. E esse valor, ele chama-se de custo de produção. No decorrer dessa aula, nós entenderemos de maneira básica quais são os principais pontos que devem ser avaliados na hora de se avaliar o custo de produção de um produto. O custo de produção é o valor total dos recursos financeiros e materiais necessários para a fabricação de bens ou prestação de serviços em um determinado período. Este conceito abrange diversos elementos, incluindo matérias-primas, mão de obra direta, custos indiretos de fabricação, depreciação de ativos, entre outros. Ou seja, para que ocorra de fato a avaliação e também seja definido o valor de venda, vários fatores devem ser avaliados, tá?
E esses fatores, eles podem ser fatores tangíveis, que são aqueles que nós podemos tocar, por exemplo, estruturas físicas, embalagens e equipamentos, como fatores intangíveis, tá? Como a depreciação dos ativos. Depreciação nada mais é do que a sua perda de valor, tá? Como um carro que a gente tira da concessionária, ele perde o seu valor, os equipamentos e as estruturas industriais, eles também vão perdendo valor e vão perdendo a sua eficiência no decorrer da sua idade. Para que os processos eles ocorram, né, para que a produção de alimentos ou a produção de serviço seja viável, deve ser avaliados os pontos que nós veremos nessa aula para que o custo de produção, ou seja, o valor que cada unidade deva ser vendido para que a indústria ela seja saudável do ponto de vista financeiro, ocorra. O cálculo do custo de produção é fundamental para avaliar a eficiência operacional, determinar preços de venda, tomar decisões estratégicas e analisar a viabilidade financeira de uma empresa. Ou seja, após a avaliação de todos os fatores que nós iremos comentar no decorrer dessa aula, a parte estratégica do negócio pode ser avaliada. Por exemplo, eu consigo aumentar o volume de produção? Eu consigo aumentar o valor da mão de obra? Eu consigo contratar mais pessoas? Eu consigo reduzir o valor do meu produto através da aquisição do equipamento? Para que essas respostas elas sejam respondidas, tá? Para que essas perguntas sejam respondidas, é importante observar vários fatores, tá? E todos esses fatores eles vão influenciar no custo de produção. Lembrando que quanto maior a quantidade de produtos eu produzir, menor o meu custo de produção, tá? Entretanto, algumas variáveis devem ser observadas. Abaixo, traremos os pontos que devem ser observados para o cálculo do custo de produção. Primeiro, projeção do investimento inicial. Seja uma projeção para implantação de uma agroindústria, para implantação de uma pequena indústria qualquer, ou até mesmo implantação de um novo projeto, um desenvolvimento de um produto novo. Cálculo do investimento físico. Quais são os equipamentos que devem ser adquiridos? Tá? Eu preciso aumentar a minha estrutura? Eu preciso reformar a minha estrutura? Estimativa dos custos variáveis, tá? São todos aqueles custos que variam de acordo com os meses. Por exemplo, o valor da água, o valor da energia. Identificar os custos de comercialização e a margem de lucro. Quanto que eu vou gastar para fazer o marketing desse produto? Quanto que eu vou gastar para entregar esse produto para o meu consumidor, tá? Para o meu revendedor, tá? Qual que vai ser a margem de lucro que vai fazer com que toda a energia gasta faça valer a pena o processo? Além disso, o cálculo do preço de venda, que vai estar vinculado ao custo de produção e uma margem de lucro, tá? Além disso, a definição do volume de produção. Eu disse anteriormente que quanto maior a minha produção, menor é o meu custo por unidade. Entretanto, devem ser avaliados alguns fatores para que, de fato, eu consiga fazer a definição do volume de produção. Projeção do investimento inicial. Refere-se à estimativa dos recursos financeiros necessários para iniciar as operações da empresa ou do projeto. Como eu disse anteriormente, essa projeção ela deve ser avaliada antes que ocorra a implantação de uma indústria ou antes mesmo que se pense em produzir algo ou construir algo. Esses recursos compreendem não apenas os investimentos físicos em ativos tangíveis, ou seja, aquilo que a gente pode tocar, uma mesa, um equipamento, uma estrutura física como prédios, mas também outros elementos essenciais para o início das atividades, como o capital de giro
despesas pré-operacionais e quaisquer custos adicionais associados ao lançamento do empreendimento. É importante que nós nos lembremos que o processo de concepção de uma ideia é diferente da realização dessa ideia. É só a gente se lembrar de reformas que por acaso nós vimos na nossa infância ou até mesmo nós realizamos em nossas casas. O projeto ele começa com uma estimativa e a realização acaba acontecendo com outra, porque algumas das vezes alguns fatores não foram avaliados no desenvolvimento deste projeto. Tá? Lembrando que este projeto, mais uma vez, pode ser a implantação de uma nova indústria ou a implantação de um novo produto. Capital de giro é o recurso financeiro destinado a cobrir as despesas operacionais e os custos variáveis nos estágios iniciais da empresa, garantindo a sua sustentabilidade até que as receitas se estabilizem. Ou seja, capital de giro é uma quantidade de recursos financeiros que eu tenho reservado para que o meu processo ele ocorra até que este processo ou até que estes produtos eles retornem como forma de receita, tá? Ou seja, é o valor financeiro que eu preciso ter em caixa durante os meses iniciais entre a minha concepção da ideia até o início das minhas vendas. Despesas pré-operacionais são os custos relacionados a atividades prévias ao início efetivo das operações, como pesquisa de mercado, treinamento de pessoas e outros investimentos necessários para preparar o empreendimento para a produção. Essas despesas pré-operacionais podem estar vinculados, por exemplo, a algum tipo de licença que eu precise estar solicitando a algum órgão regulamentador para a implantação da minha empresa, ou, como cito aqui, a avaliação e a pesquisa de mercado. Por exemplo, durante o meu projeto, eu pensei em desenvolver uma bebida com determinadas matérias-primas. Só que eu observei que eu consigo, de fato, modificar algumas matérias-primas, reduzindo o custo desse produto. Para que essa mudança ocorra, de fato, deve ocorrer uma pesquisa de mercado. Além disso, o treinamento de outras pessoas que venham a trabalhar neste novo projeto ou nessa nova empresa. Tá? Reservas de contingência é um montante adicional reservado para imprevistos e variações nos custos iniciais estimados. Por exemplo, nós há algum tempo passamos por um evento que não ocorre e a gente espera que não volte a ocorrer, tá? Que foi a pandemia. Boa parte dos projetos que se iniciaram naquele momento tiveram um custo determinado, mas pelo fato de ter ocorrido os problemas com logística, esses custos de fato aumentaram. Para isso, serve essa reserva de contingência. Tá? É um valor financeiro que é reservado para eventualidades. Agora vamos falar sobre o cálculo do investimento físico. Tá? Este cálculo é a avaliação e a quantificação dos investimentos necessários em ativos físicos, como instalações, equipamentos, tecnologia e infraestrutura para apoiar a produção planejada de seus bens ou serviços. Tá? Quando a gente fala de ativos físicos, é fácil, né, a gente entender, né? O que é um ativo físico? É uma casa, é um veículo, é um equipamento. Tá? Quando eu falo de infraestrutura, também está relacionado a isso. Mas quando eu falo de tecnologia, pessoal, às vezes nós precisamos contratar algum profissional que tenha um determinado conhecimento. Tá? E eu preciso que esse profissional me ensine esses conhecimentos para que, de fato, eu consiga operar um equipamento ou melhorar o meu processo. Tá? O investimento físico inclui despesas associadas à compra, instalação e manutenção de equipamentos, construção de instalações, atualizações tecnológicas e outras melhorias físicas, bem como as depreciações que as instalações e equipamentos sofrem no decorrer do tempo, que contribuem diretamente para a capacidade produtiva. Tá? Quando a gente vai pensar nos valores dos investimentos, nós precisamos entender que qual que é o valor que eu vou investir e quanto que este valor ele vai se depreciar
quanto que essa estrutura ela vai se degradar, quanto que este equipamento ele vai perder de eficiência. Então, tudo isso deve ser avaliado quando está na fase do cálculo do investimento físico. Tá? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, tá? Que é claro que é um exemplo que foi adaptado de um exemplo de produção de uva, tá? Basicamente aqui, ó, nós temos o cálculo do investimento físico para a implantação de uma mini fábrica de kombucha, tá? E aqui nós temos exemplos, por exemplo, os equipamentos que teoricamente eu compraria seriam 5 tanques de elaboração de 200 litros, R$300 cada um, totalizando R$1.500, 2 dornas de fermentações, totalizando R$6.000, e uma máquina enchedora de garrafas, tá? Totalizando R$4.000, tá? E além disso, a construção de um galpão com uma cantina, com 140 metros, totalizando R$63.000. Mais uma reserva técnica, tá? Uma reserva de contingenciamento de R$7.450, tá? Este cálculo, né, que é um cálculo teórico, ele mostrou que para a implantação de uma mini fábrica de kombucha, para uma produção basicamente de 4.000 litros, eu gastaria, só com questões estruturais, R$81.950. Tá? É interessante que a gente adicionou aqui, ó, equipamentos e também estrutura física, além da reserva técnica, tá? Para eventualidade de despesas que não estavam contidas neste cálculo. Agora nós vamos avaliar os custos variáveis, tá? Avaliação dos custos que variam de acordo com o nível de produção, incluindo insumos, mão de obra direta e despesas operacionais, tá? Ou seja, é a estimativa de tudo aquilo que vai variar de acordo com o meu volume produtivo e também de acordo com modificações, por exemplo, de custos de matéria-prima, de mão de obra. Por exemplo, se eu faço produção de bebida de vinho, eu vou estar submetido às variações do mercado, tá? E todos esses temas que eu vou elencar aqui abaixo, eles são despesas que elas podem variar no decorrer do tempo, tá? Dos meses, tá? Uma desses custos variáveis é a matéria-prima, tá? Os custos dos materiais que são consumidos na produção de bens ou serviços, a mão de obra direta, tá? Os salários e os benefícios associados aos trabalhadores envolvidos também tem variação, né? Variação do cargo, variação da localização que você está. Você não tem o mesmo valor de mão de obra de uma pessoa que trabalha na cidade, de uma pessoa que trabalha na área industrial, tá? O nível de periculosidade também vai fazer com que essa mão de obra ela tenha valores maiores, tá? Custo da embalagem, comissões de vendas, que também deve ser avaliado. De longe, um dos principais fatores que vão aumentar a eficiência, tá? Que vão melhorar os resultados, é uma boa equipe de vendas. Então, deve ser avaliado, na avaliação dos custos variáveis, de fato, a presença das comissões de venda. Além de energias e utilidades, tá? Água, energia, internet, tá? Combustíveis, todos esses são custos variáveis. E aqui eu trouxe também um exemplo, tá? Sempre voltando para a nossa mini fábrica de produção de kombucha. Para que a gente produza um quantitativo de 5.000 litros, tá? Nós vamos ter basicamente os seguintes custos, tá? Para cada litro produzido, eu vou gastar R$1, ou seja, para cada 5.000 litros eu vou ter um custo de R$5.000 só do líquido, tá? 15 centavos pelos rótulos, tá? R$3.000. E 3.800 caixas, que vai ter valor de R$1 cada caixa, R$3.800. Ou seja, para que eu produza uma quantidade de 5.000 litros de kombucha e a invase, eu irei gastar R$11
R$ 1.800, tá? Lembrando que esses custos eles são variáveis, tá? Por exemplo, as matérias-primas utilizadas para kombucha, elas podem variar, tá? E além disso, eu vou precisar de um técnico em agroindústria, um auxiliar de produção, eu vou precisar de uma mão de obra temporária para a parte do encaixotamento, tá? E além dos encargos sociais, que são todos aqueles encargos relacionados aos tributos que devem ser pagos para a União, tá? Então, um técnico em agroindústria, e esses valores aqui, pessoal, eles estão relacionados ao valor anual, tá? Eu vou gastar R$ 14.400 por ano. Um auxiliar de produção eu vou gastar R$ 8.400. Uma mão de obra temporária eu vou gastar R$ 4.500, totalizando R$ 27.300. Mais os encargos sociais, tá? Vai totalizar R$ 47.720. Então aqui nós temos dois exemplos dos custos relacionados à mão de obra e aos materiais que têm custos diretos. E aqui nós temos aos valores que serão pagos para a mão de obra, tá? A parte de baixo relaciona-se à mão de obra e a parte superior aos materiais utilizados, tá? Dentre elas, matéria-prima, embalagens, de maneira geral. E além disso, nós temos os custos fixos, tá? Que são relacionados à água, energia, ou prolabore, tá? Que é o valor que o proprietário ele retira para o seu pagamento, tá? Frete, combustíveis, material de expedição, tá? E material de limpeza, a depreciação, tá? Quanto que eu vou, quanto que o meu equipamento ele vai perder valor de mercado e quanto que esse valor de mercado ele vai ser convertido em valores reais, tá? Quanto que, por exemplo, eu vou gastar em manutenção, tá? Quanto que eu vou gastar de seguro, tá? Então, as estimativas anuais desta pequena mini fábrica mostrou que os custos fixos aqui, agora, foram de R$ 52.769. Agora que nós temos a identificação do custo fixo e do custo variável, tá? Lembrando que o variável é o que varia e o fixo é aquele que se mantém sem variação, tá? Agora nós vamos verificar, né, e entender como é que é a identificação dos custos de comercialização e margem de lucro, tá? Refere-se à análise e considerações dos custos associados à comercialização dos produtos, bem como a determinação da margem de lucro desejada. Este aspecto é crucial para estabelecer o preço de venda dos produtos e avaliar a rentabilidade do empreendimento, tá? Aqui estão alguns elementos incluídos nessa etapa, tá? A primeira coisa que a gente tem que avaliar é quais são os custos de comercialização, tá? E esses custos eles englobam despesas associadas à promoção, publicidade, embalagem, distribuição, comissões de vendas, entre outros, tá? Além disso, a identificação deve ser precisa desses custos, porque qualquer valor que não seja preciso vai impactar diretamente no custo final do meu produto. Outra coisa que é importante é entender qual que é a margem de lucro desejada, tá? Nós precisamos entender que o que vai fazer uma empresa se desenvolver é ela ser eficiente e, através dessa eficiência, agregar uma margem de lucro que faça com que todo o processo que aconteceu anteriormente de fabricação seja viável, tá? Margem de lucro nada mais é que a determinação da margem que a empresa pretende obter sobre o custo de produção. Essa margem muitas vezes expressa como a porcentagem do preço de venda e é crucial para atingir as metas financeiras e cobrir os custos e despesas operacionais. Ou seja, para que o processo seja de fato viável, ele deve gerar um lucro, tá? E a lucratividade ela vai estar intimamente ligado à margem que vai ser adicionada. Tá? E através dessas informações nós vamos ter o cálculo do preço de venda. Tá? Com base nos custos de produção, custos de comercialização e margem de lucro desejado, é calculado o preço de venda necessário para alcançar os objetivos financeiros da empresa. E assim ocorre de fato a análise de competitividade, tá?
para que eu tenha um produto competitivo, eu preciso ter um produto com um custo de produção interessante e uma margem de lucro viável, tá? E dessa forma eu consigo avaliar se eu sou competitivo ou não. Porque nada adianta eu ter um custo de produção alta e uma margem de lucro pequena. Para que essa empresa ela seja competitiva, eu vou ter que ter um volume muito grande de vendas para que de fato eu tenha uma lucratividade interessante. Então, basicamente, a definição do volume de produção ela vai estar ligado aos fatores anteriores, tá? E refere-se à determinação da quantidade de bens ou serviços que uma empresa planeja fabricar ou fornecer em um determinado período de tempo. Essa decisão é fundamental para calcular os custos associados à produção e estabelecer metas operacionais. Como eu disse anteriormente, quanto maior é o meu volume de produção, menor é o meu custo operacional, tá? Partindo do princípio que eu tenho uma empresa eficiente, tá? Então, quanto mais eficiente eu sou, eu consigo ter um melhor custo de produção com um volume de produção alto. A definição do volume de produção é estratégica, pois impacta diretamente o cálculo dos custos totais, a eficiência operacional e a capacidade de atender a demanda do mercado de maneira eficaz, tá? Quanto mais eu produzo, mantendo os meus custos variáveis e custos fixos, menor é o meu custo de produção, tá? E agregando isso uma margem de lucro interessante, melhor é a minha eficiência. Agora, vamos entender como de fato ocorre o cálculo do preço de venda, tá? Ele envolve a determinação do valor pelo qual um produto ou serviço será vendido no mercado. Este processo é crucial para garantir que o preço de venda cubra todos os custos associados à produção e, ao mesmo tempo, proporcione uma margem de lucro desejada, tá? É neste momento que eu vou entender quanto eu gastei e quanto eu quero ganhar, tá? E o quanto eu quero ganhar é a margem de lucro desejada, tá? A fórmula geral para o cálculo do preço de venda é custo total, quanto eu gastei, mais a margem de lucro, tá? E aqui eu tenho um exemplo, tá? De quanto que nós gastamos para produzir uma unidade de kombucha, tá? Partindo do princípio que eu vou produzir 60 mil unidades, tá? 60 mil garrafinhas de kombucha, eu vou gastar com materiais diretos envolvendo materiais para produção, matéria-prima, R$ 11.800 por ano, dividido por 60 mil unidades. Só de materiais diretos, cada unidade vai ter um valor de 20 centavos no meu produto, no meu custo de produção, só relacionado aos materiais diretos, tá? 80 centavos, tá, de cada uma das unidades vai estar relacionado à mão de obra direta. Já os custos fixos vão ser de 87 centavos em cada uma das unidades, tá? Somando tudo isso, tá? O meu custo por unidade, neste exemplo, é de 1,87, tá? Avaliando que eu sou o proprietário e eu quero ter uma margem de lucro, eu pego o valor do custo, tá? Total, mais a margem de lucro, que no caso é 30 centavos, e eu vou chegar no valor de 2,43. Tá? Este vai ser o meu valor de venda. Tá? Então, pessoal, através desse exemplo, nós entendemos quais são os pontos que devem ser avaliados para que ocorra o cálculo do custo de produção. Muito obrigado e até a próxima.